3.16b, 3.14. Ele também é chatinho, mas a gente pode discutir, tá? Desses mais concretos, assim, os de conta, pelo visto, tá tudo bem, é isso? Porque a prova é uma prova de cálculo, né? Esses exercícios são exercícios turbo, assim. Isso é uma coisa que você precisa ter na cabeça. Tá bom? Vamos deixar esses por enquanto. E se tiver dúvida, surge outra, a gente pergunta. Tá? Então, vamos lá, vamos começar aí, retomando os exercícios, né? Bom dia para todo mundo. Na aula passada eu tinha começado a fazer o exercício 4.10, que era aquele do tanque, um exercício de taxa de variação de um tanque que recebe combustível, né? Então, a solução que a gente apresentou, a fórmula para o volume ficou em função do ângulo e da altura, e deu um trabalhão para derivar. Se a gente pensar um pouquinho mais, e quando eu saí da aula a gente encontrou uma solução bem mais fácil, comentei com alguns alunos até, a gente pode fazer aquilo de um jeito mais simples, né? Como é que era a ideia? Você tem uma circunferência de raio 1. Tá certo? E aí você tem uma certa quantidade de um líquido aqui, acho que é um combustível, e uma boia que marca exatamente a altura. Então, você tem essa altura aqui, h de t, e tinha esse ângulo θ de t, tá certo? E o raio da circunferência era 1. Então, o que o exercício pedia, vamos reler o enunciado completo. Está aqui, 4.10. Então, uma mangueira está enchendo um tanque de gasolina que tem o formato de um cilindro deitado, entre aspas. Ou seja, a gente vai enxergar esse cilindro transversal à lousa aqui, tá certo? Isso aqui é uma seção transversal desse tanque cilíndrico. E ele tem diâmetro 2 metros, portanto, raio 1. E altura 3, comprimento 3 metros, tá? Então, o ângulo θ, esse ângulo aqui varia de 0 quando o tanque está vazio até π quando o tanque está cheio. E o que ele quer saber é determinar a taxa de variação do ângulo θ exatamente no instante em que a altura, essa altura aqui é meio, tá? Então, vai ter um certo instante em que a altura do tanque é meio. E nesse mesmo instante de tempo, a taxa de vazão do combustível para dentro do tanque é de 0,9. Tá? Então, o volume, a taxa de variação do volume nesse mesmo instante T0, 0,9. Tá bom? Em vista dessas informações, o que ele pede é, primeiro, determinar a taxa de variação do ângulo nesse mesmo instante e depois a taxa de variação da altura. Tá? Então, a ideia essencialmente é o quê? É vincular θ e V primeiro e depois vincular θ e H, se você puder. Então, vamos observar primeiro algumas coisas. A gente consegue, lembrando que isso aqui é 1 também, né? É outro raio da circunferência. A gente consegue escrever θ, alguma relação entre θ e H? Sim, né? Quanto vale essa medida aqui, ó? Cosseno de θ, por um lado, e pelo outro lado é exatamente 1 menos h. Então, essa é uma primeira observação que a gente tem. 1 menos h de t é igual a cosseno de θ de t. Tá certo? Isso já, por exemplo, já vai me ajudar a descobrir quanto vale o ângulo θ naquele instante t0, né? Em T0, o que a gente tem? Em T0, H vale meio. Portanto, eu vou ter meio. 1 menos meio, meio, cosseno de θ de T0. Portanto, quem é θ naquele instante?
Qual é o ângulo cujo cosseno é meio? 60 não. Π sobre 3, né? A gente está com radiano sempre. Assim, segredo nosso, né? Você pode até pensar em graus, mas na hora de escrever, escreve em radianos, tá bom? Então, nesse instante, o θ é π sobre 3. Ok, isso já é uma informação importante. Próximo passo é tentar escrever o volume. Como é que a gente pode escrever esse volume? Né? Volume desse líquido aqui embaixo. A gente pode, pela simetria dessa circunferência em relação ao eixo vertical, pensar só em uma das metades, tá certo? E tentar escrever, então, essa área e depois multiplicar por 2. Quanto que é essa área? É a área do setor circular menos a área do triângulo. Quanto que é a área do setor circular? Então vai ser 2 vezes, né? Porque na figura eu estou pegando só metade. Vai ser 2 vezes essa área. Quanto que é essa área? É a área do setor menos a do triângulo. Quanto que é a área do setor circular quando você abre um ângulo θ? Θ sobre 2, né? O raio é 1, tá bom? Então vai dar θ de t sobre 2 e vou subtrair a área desse triângulo. Qual é a área desse triângulo aqui? Esse lado a gente viu que é cosseno θ, o outro é seno θ. Então a área vai ser base vezes altura sobre 2. Você pode escrever como cosseno θ vezes seno de θ de t sobre 2. Tá bom? Ou seja, quanto vai dar esse volume? Oi. Não entendi por que o θ de t sobre 2. Aqui é a área desse setor circular, né? Se você tem uma circunferência, você pode usar a regra de 3 para descobrir a área de um certo setor circular. Tá? Vamos supor que a circunferência tem raio 1, como é o caso aqui. Se você anda 2π, se esse ângulo é 2π, dá a circunferência inteira, tá certo? E quanto que é a área de uma circunferência de raio 1? Π. Se eu abrir um ângulo θ, eu vou ter uma certa área x. Tá bom? Portanto, x vai ser exatamente θ sobre 2. Tá claro? Então, com uma regrinha de 3, você descobre a área do setor circular ali. Diga. Esse fator 2 aqui é a sua dúvida? Por que esse fator 2 está aqui? Porque o que está dentro do colchete corresponde exatamente a essa área aqui só. Tá certo? É o setor circular de ângulo θ menos esse triângulo. Tá claro? Então a gente pode escrever o volume de uma maneira mais simples, né? Aquele 2 cancela, vai ficar θ de t menos, aí cosseno θ vezes seno θ é o quê? Você pode pensar que é seno de 2θ sobre 2, tá? Por que isso? Para na hora que eu for derivar não ter que aplicar uma regra do produto. Se aplicar a regra do produto, dá na mesma. Diga. Sim, o volume, perfeito. Isso aqui é a área, vamos dizer, a área da base eu ainda teria que multiplicar pelo 3 aqui, né? Então ficaria 3 vezes 2 vezes isso. Obrigado. Então a gente vai ter um 3 aqui na frente. O 2 cancelou. Obrigado. E ali a gente vai ficar com seno de 2θ de t sobre 2. E aí o problema está liquidado, né? Uma vez que a gente tem v em função de t e θ em função de t, eu consigo descobrir a taxa de variação de θ em relação ao tempo, sabendo a taxa de variação do volume. Como é que eu vou fazer isso? Derivo essa equação em relação a t dos dois lados. Tudo bem? Então, derivando, como é que a gente fica? V' de t vai ser 3 θ' de t, tá certo? Como é que a gente deriva isso aqui? Tem uma regra da cadeia, né? Menos cosseno de 2θ de t vezes a derivada do que está aqui dentro. Quanto que é a derivada de 2θ? 2θ'.
Então ficaria 2 θ' com 2 que está no denominador ali, já cancelou. Tá certo? Fica bem mais simples do que escrever em termos do θ e da altura, como eu tinha feito no final da aula passada, né? E agora, no instante t0, o que a gente sabe? A taxa de variação do volume é dada, 0,9. Vai ser 3 vezes a taxa de variação do ângulo, que é exatamente o que eu quero saber, menos... Quanto que é o cosseno no instante t0? No instante t0 a gente viu que o θ é π sobre 3, tá certo? E aqui eu tenho um 2θ, então vai ser cosseno de 2π sobre 3. Quanto que é cosseno de 2π sobre 3? Menos meio, né? Então isso aqui é menos meio, com esse menos vai virar mais, θ' de t0 sobre 2. Tá? Ou seja, o que a gente tem aí? 0,9, vamos fazer a conta. Vai ficar 3 sobre 2. Aqui a gente vai ter 3θ sobre 2, né? Então vai dar 9 θ' de t0. Tá certo? Portanto, quanto que dá? Θ' de t0 vai ser 0,2. Tá bem? Rapidinho, né? Ele pede também a taxa de variação da altura, que do jeito que a gente tinha escrito na aula passada, ficava lá dentro da expressão tanto θ' quanto h'. E o h' a gente não tinha, né? Então, desse jeito, a gente eliminou o h da expressão do volume e consegue fazer direto. Como é que eu descubro h' de t0, ou seja, a taxa de variação da altura naquele instante? Você tem alguma expressão que relaciona h e θ? Temos essa aqui. Então, o que a gente faz para descobrir a taxa de variação do h? Deriva isso em relação a t dos dois lados. Derivando dos dois lados, o que a gente tem? Vamos derivar isso aqui. Quanto que é a derivada de 1 menos h em relação a t? Menos h', né? Então, a gente chama aquela expressão de asterisco, vai? Derivando isso, a gente vai ter, então, menos h' de t0. Já vou calcular no instante t0. Do outro lado, como é que fica? Derivada do cosseno é menos seno de θ de t0 vezes a derivada do que está dentro do cosseno, θ' no instante t0. Θ' no instante t0, acabamos de calcular. Quanto que é o seno de θ0? Seno de θ0, lembra que o θ no instante t0 é π sobre 3, raiz de 3 sobre 2. Perfeito. Então, isso aqui vai dar para a gente h' de t0 igual a raiz de 3 sobre 2 vezes 0,2 que achamos antes. Raiz de 3 sobre 10. Tá? Se você quiser unidades, isso aqui é metros por segundo e esse aqui é radianos por segundo. Tá claro? Tá bem? Fica mais direto resolver isso. Do jeito que estava anterior, também daria para resolver. Só tinha muito mais conta para fazer. E você ia precisar, em algum momento, descobrir o h', né? Então, ia ter que fazer essa conta no meio do exercício. Tá claro? Dúvida? Quando eu tentei fazer esse exercício, eu tentei relacionar essa taxa de Pelinha com a fórmula do cilindro. Só que não consegui chegar em nada. Você tentou relacionar o volume com o volume do cilindro. Nós usamos a fórmula do volume do cilindro exatamente aqui. Quem que é o volume do cilindro? O volume, não do cilindro, mas o volume de líquido preenchido dentro do cilindro. Quanto é? Como todas as fatias são iguais, vai ser sempre a área dessa base vezes a altura. Só que eu pensei naquela fórmula pronta, o π, R quadrado, explica a profundidade no caso. Aham. Não, mas aquela fórmula pronta a qual você está se referindo, que você disse que pensou, ela calcularia o volume do cilindro inteiro. E não é isso, né, que a gente precisa saber do volume de líquido. Então, eu não estou calculando o volume do cilindro inteiro. Você não está pensando no cilindro em pé
e você está enchendo ele de modo que as seções são circunferências. Esse cilindro está deitado e quando o líquido está numa certa altura, a seção é essa coisa meio abaulada, uma calha, tá bom? Então, se você aplicar a fórmula do cilindro, que seria a área desse círculo vezes a altura, não é exatamente o que o problema está retratando, tá? Dúvida? Mais alguma dúvida nesse exercício? Não? Ok? Tá bom. Então, fizemos o 4.10. Outro pedido aí foi o exercício 3.2D. O exercício 3.2 te dá uma lista de funções e pergunta quais delas são deriváveis no ponto dado, tá? Então, o item D é a seguinte função. Então, a função f de x é seno de x sobre x, se o x for diferente de 0, e 1, se o x for igual a 0, tá? Então, a pergunta natural que o exercício pergunta é, f é derivável em x0 igual a 0? Que é naturalmente o ponto que você tem vontade de perguntar, né? Qualquer ponto diferente da origem, o que você pode dizer a respeito dessa função? Se o x0 não for 0, como é a função? Seno de x sobre x, tá certo? E aí, portanto, ela é o quociente de duas funções deriváveis. A do denominador não se anula em nenhum ponto que não seja a origem. Então, a função é derivável e vale a regra do quociente. Tá bom? Então, em qualquer ponto que não seja a origem, como é que você deriva isso? Aplicando a regra do quociente nessa primeira condição. Tá? Justamente o ponto é na origem. Pergunta. Qual é a primeira condição que toda função derivável tem que satisfazer? Ela tem que ser contínua, porque se ela não for contínua, não tem chance. Pergunta, essa função é contínua? Sim. Qual é o valor do limite quando x tende para 0 de f de x? Se x tende para 0, x não é 0, e portanto f de x é isso. E a gente sabe que o limite de seno de x sobre x quando x vai a 0 é 1, que é exatamente o valor da função no ponto. Então, f é contínua, tem chance de ser derivável. Como é que eu vou fazer para olhar se a função é derivável ou não? Né? Vamos ter que olhar pela definição. E olhar para a definição implica no quê? Em tentar estudar, nesse caso, o seguinte limite, né? Saber se essa função é derivável, olhar x tendendo para 0 de f de x sobre x. Tá certo? Esse é o limite que a gente tem que estudar. F de x menos f de 0 sobre x menos 0. Deixa eu escrever isso para ficar bem claro. E f de x é esse valor por quê? Porque x tende a 0, mas nunca é igual a 0. Tá? Se você tentar fazer esse limite direto, provavelmente você não vai conseguir, né? Porque ele vai ficar uma coisa do tipo limite, quando x tende para 0, de seno de x menos x sobre x ao quadrado, né? E aí você vai ficar tentando e não vai chegar em canto nenhum, né? Multiplicar em cima e embaixo por alguma coisa, tentar reescrever uma expressão que me permita concluir alguma coisa a respeito desse limite não vai dar certo. Então a gente vai olhar para isso com mais cuidado. E o truque é essencialmente o mesmo que a gente usou para fazer o limite fundamental. Eu vou ter que usar o teorema do confronto para concluir que esse limite aí existe e vale 0, na verdade. Tá? Como é que a gente faz? O que a gente tinha lá no limite trigonométrico fundamental? A gente chegou a construir uma desigualdade, né? Seno de x sobre x, como é que era? Então, isso aqui não vai ter muita chance de ir para frente. Vamos tentar outra coisa, né? Vamos tentar escrever... Como é que era a brincadeira? A gente tinha que seno de x sobre x ficava preso entre... Não, entre menos 1 e 1 não. O que você sabe que está entre menos 1 e 1 é o seno.
Qual que foi o argumento que a gente usou para construir aquela desigualdade? Olhamos para o círculo trigonométrico, tá certo? E a gente comparou a área desse triângulo com a área desse setor com a área desse outro triângulo, né? Então a gente tinha esse triângulo de fora, cuja área era tangente de x sobre 2. Esse intermediário era x sobre 2. E o pequenininho era seno vezes cosseno sobre 2, tá? Então, o que a gente podia dizer ali? Qual que era a sequência de desigualdades que a gente tinha? Era cosseno de x, esse triângulo. Cosseno de x vezes seno de x. Vamos multiplicar tudo por 2, tá? Isso aqui era menor do que x, que era menor do que tangente de x. Tudo bem? O que a gente fez? Dividiu tudo por seno, tá certo? Ficamos com cosseno de x menor do que x sobre seno de x. E aqui, quando eu divido por seno, sobra 1 sobre cosseno de x. Na hora que a gente invertia essa desigualdade, eu obtinha exatamente isso aqui, né? Certo? Ok. O que a gente faz agora? Não é bem isso que eu preciso olhar, né? Eu preciso olhar para seno de x sobre x menos 1 dividido por x. Então, vamos subtrair 1 dessa desigualdade. Vamos ter cosseno de x menos 1. Vamos escrever ali que vai ter mais espaço, né? Então, você vai ter cosseno de x menos 1 menor do que seno de x sobre x menos 1 menor do que 1 sobre cosseno de x menos 1. Tá? E ainda precisaria dividir tudo isso por x, né? Aí você tem que tomar um cuidado. Qual é o cuidado a tomar? Que quando eu vou dividir por x e o x tende para zero, ele pode ser ou positivo ou negativo, tá? Então eu vou supor primeiro que o x é positivo, para poder dividir tudo por x e não alterar a desigualdade. E vou dar um argumento do porquê que a gente não precisa fazer o outro, né? Então, se o x for maior que zero, eu posso escrever isso aqui como sendo cosseno de x menos 1 sobre x menor. Na verdade, menor igual, né? Seno de x sobre x menos 1, tudo sobre x, menor. Vou escrever isso direitinho. E aqui a gente vai ficar com 1 sobre cosseno de x menos 1 sobre x, tá? Então, o que a gente pode fazer agora? Estudar o que acontece quando x tende para zero com as pontas, tá? E a gente já fez esses limites todos, pelo menos esse aqui, tá? Se você lembra quando a gente fez o limite trigonométrico fundamental, teve uma hora que a gente colocou ficava seno de x mais seno de p mais h menos seno de p sobre h. Na hora que a gente expandiu o seno de p mais h, ficou seno de p vezes uma coisa desse tipo. Quando foi calcular a derivada do cosseno. Se não lembrar, a gente faz a conta de novo, tudo bem? Vamos fazer de novo, então. Quanto que é quando x tende para zero o limite desse termo? Você vai ter cosseno de x menos 1 sobre x. O que dá para fazer? Multiplica em cima e embaixo por cosseno de x mais 1. O que vai ficar ali em cima? Uma diferença de quadrados. Cosseno ao quadrado de x menos 1 sobre x vezes cosseno de x mais 1. Tá certo? O que a gente pode dizer desse numerador? Ele é menos seno ao quadrado de x, então eu vou escrever assim, ó. Vai ficar seno de x sobre x, que multiplica menos seno de x sobre cosseno de x mais 1. Tá claro? Tudo bem? Quando x tende para zero, sabemos que isso aqui tende a 1. Quando x tende para zero, o denominador aqui tende para 2, aqui tende para zero. A parcela tende para zero, portanto, esse limite é zero. Tá? Ótimo. Aqui, para fazer a coisa com todo rigor, eu estou olhando para x positivo, então x tende a zero pela direita. Tá?
De maneira completamente análoga, o que você faz com a outra ponta? Limite, quando x tende para zero pela direita, o que você pode dizer? Vamos ter que olhar para 1 sobre cosseno de x menos 1 sobre x. Tá? Se você quiser, você pode escrever isso como secante menos 1, multiplicar em cima e embaixo por secante mais 1, e vai ter um secante ao quadrado menos 1. Brinca com as tangentes, se quiser. Mas não precisa. Aqui, a melhor coisa a fazer é tirar o mínimo mesmo, né? A gente vai ficar com 1 menos cosseno de x sobre x cosseno de x. Tá claro? E aí qual o truque agora? Multiplicar em cima e embaixo por 1 mais cosseno de x, você vai obter o quê? Limite, quando x tende a zero pela direita, de 1 menos cosseno ao quadrado de x sobre x, cosseno de x, 1 mais cosseno de x. E tudo bem? Está claro por que acabou esse limite também é zero? Claro para todo mundo porque isso é zero? Sim? Isso aqui vai virar um seno ao quadrado, você vai ter seno de x sobre x, que tende para 1, e seno sobre esse cosseno vezes 1 mais cosseno. Então, vou ter um fator que tende para 1 e o outro que vai tender, numerador tendendo para 0 e denominador tendendo para 2. Né? Porque cosseno de 0 é 1. Tá? Então, esse limite também é 0. Então, o que a gente observou? Se para x maior do que 0, esse cara tende para 0 e esse cara tende para 0, tá? Vamos pôr os menores ou iguais aqui, só para ficar direitinho como a gente escreveu. O que eu posso dizer? Se os dois da ponta tendem para o mesmo valor, isso implica automaticamente que o limite, quando x tende a 0 pela direita, de seno de x sobre x menos 1, tudo dividido por x, é 0. Tá? Então, o limite lateral à direita é 0. Como é que faz para calcular o limite lateral à esquerda? Quando eu dividir por x negativo, o que vai acontecer? Vai inverter todas as desigualdades e todo mundo continua tendendo para 0 nas pontas do mesmo jeito. Ok, tá bom? Então, o limite lateral à direita e à esquerda existem, são iguais a 0, portanto, o limite não lateral, né? Existe é igual a 0. Tá? Então, vamos escrever assim, ó, analogamente, você vai ter que o limite, quando x tende para 0 pela esquerda, vou escrever assim para ficar mais curto. F de x menos f de 0 sobre x menos 0 é igual a 0. Limites laterais iguais, implica que o limite existe, portanto, f' de 0 existe e é igual a 0. Tá? Então, sim, essa função aqui é derivável na origem e a derivada vale 0. O que isso quer dizer? Não sei bem como é o gráfico, mas na origem o gráfico tem uma reta tangente, essa reta tangente é horizontal, tem coeficiente angular 0. Tá bom? Essa função é bastante importante para aplicações práticas. Assim. Tá? Tudo bem? 3.2 resolvido. Não dava para fazer direto, né? Mas dá vontade de pensar nisso, eu acho. Quando você tinha um limite difícil com coisa trigonométrica, a gente apelou para uma desigualdade e confronto. Então, nesse caso também. Não é que quando não sai direto você vai usar confronto. Não dá para ter regras para soluções de exercícios, né? A gente não está procurando padrões de solução, a gente está tentando aprender teoria que permita resolver exercícios, tá bom? Porque não dá para resolver direto, é uma coisa muito relativa, né? Se você der esse exercício para uma criancinha que nunca viu cálculo, não dá para resolver direto. Se você der qualquer limite super trivial, também não dá para resolver direto.
né? Então depende do quanto você já está contente com o assunto. Diga. Sabe que não vai se resolver? Como que eu sei que não dá para resolver? Então, esse é o ponto. Não é que eu sei que não dá. Eu desisti e fui procurar uma outra alternativa, tá? Porque eu pensei nisso e falei, bom, o que eu vou tentar fazer aqui? O natural seria, vou copiar o de sempre, né? Multiplicar em cima e embaixo com sinal de mais aqui, só piora as coisas, né? Você vai ficar obtendo expressões que são todas equivalentes e fica dando volta sem chegar no ponto central. Então, olhei para isso um pouco, falei, estou comparando polinômios com funções trigonométricas. Não é legal isso, né? Depois, daria para a gente assim, é claro que a gente vai aprender uma técnica para calcular limite que chama regra de L'Hopital, que ajuda muito nesses casos, né? Quando x tende para zero, tanto o numerador quanto o denominador vão para zero, então a gente pode usar as derivadas das funções que estão ali para calcular limite, tá? A gente ainda não ensinou isso, e portanto essa técnica não é uma técnica válida para resolução de exercícios por enquanto, tá? Outras coisas que você poderia pensar, quer dizer, dá para escrever, depois a gente vai conseguir também, usando o mesmo tipo de teoria, aproximar a função seno de x por polinômios, arbitrariamente. Tá? Então, você consegue, depois de um tempo, ver que a função seno de x ela tem uma cara de um polinômio só com expoentes ímpares, e ela vai ser uma coisa do tipo x menos x ao cubo sobre 3 fatorial mais x à quinta. Então, se você pensar nisso aqui como um polinômio, mais o erro, daria para fazer uma análise desse tipo, mas nada disso é muito formal, né? Isso é só um palpite intuitivo do que está acontecendo. Tá bom? Claro? 3.2, sem dúvidas. Ou não. Diga. Aham. Puxar um x em evidência aqui, se você puxar o x em evidência, você volta exatamente para isso aqui, né? Certo? Você puxa um x, vai ficar x vezes seno de x sobre x menos 1, dividido por x ao quadrado. Foi exatamente dar um passo para trás. Às vezes é bom a gente dar um passo para trás para olhar o que está fazendo, mas nesse caso, você vai voltar para o começo e falar, bom, já vi que aquilo que eu tentei fazer não deu certo. Vamos partir para outra e aí uma tentativa é essa aqui, tá bom? Podemos riscar o 3.2D? Ótimo.